Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 9. É sempre um grande desafio poder pregar, tendo como base textos tão conhecidos como é este, o caso do primeiro capítulo de Josué. É importante que nós nos lembremos que, diferentemente de qualquer outro tipo de literatura, a palavra de Deus é ao mesmo tempo viva e eficaz. Deste modo, ela se renova dentro do nosso coração a cada vez que nós a lemos e que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para que o Espírito Santo fale conosco. E é crendo assim que eu desafio a você a olhar para um texto tão antigo e conhecido e receber uma bênção nova de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Se forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração por meio dela. Neste momento, nós também pedimos pela iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, ao mesmo tempo que compreendemos o texto, consigamos também aplicá-lo às nossas vidas, no nosso dia a dia, para que assim possamos viver para a tua glória. Sê comigo neste momento, bem como, ó Deus, com cada um dos meus irmãos. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, longa foi a trajetória do povo de Deus até aquele momento. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, muitas coisas aconteceram. Algumas boas, outras nem tanto assim. E esta oscilação decorre da desobediência do povo ao longo da sua caminhada. Enquanto eles obedeciam ao Senhor, eram fiéis aos mandamentos de Deus expostos por meio de Moisés, as coisas iam bem, o povo era abençoado. Mas quando eles se desviavam, quando eles se afastavam de Deus e eram desobedientes, as coisas se complicaram para o povo. E Deus intervinha, disciplinando o povo, para que eles se arrependessem do seu pecado e voltassem à presença de Deus. Você já parou para pensar como a história e a trajetória do povo hebreu
se parece muito com as nossas próprias vidas, com a nossa trajetória? Você já parou para pensar como a semelhança do povo hebreu ali no deserto, muitas vezes, na nossa caminhada, também somos inconstantes no nosso relacionamento para com Deus? Em determinados momentos da nossa caminhada, estamos felizes, devotos, oramos, cantamos, lemos a Bíblia todos os dias. Em outros momentos, nem tanto assim. Bom, mas eu quero convidar você para que voltemos ao texto que é objeto da nossa análise. Vamos entender então, meus irmãos, o momento que o povo estava vivenciando. Moisés, o grande servo do Senhor, acabara de morrer. Imagine o que deve ter passado na mente daquele povo diante desta situação. Moisés foi aquele que conduziu o povo ao êxodo, à saída do Egito. Moisés também foi o grande líder, o intermediário entre a voz de Deus e o povo durante toda a caminhada, durante toda a peregrinação pelo deserto. Você se lembra? Foi justamente por meio de Moisés que o povo recebeu a lei do Senhor. Moisés era uma figura importante. O povo estava acostumado com a liderança de Moisés, mas não apenas isso. O povo também percebia que Deus estava com Moisés todos os dias da sua vida. Mas agora, Moisés não estava junto com eles. Eles estavam a um Jordão da tão sonhada terra prometida. E naquele momento, a felicidade por conseguir avistar a terra, por estar tão próximo da realização do grande sonho de ter uma pátria, de poder se instalar de forma definitiva numa terra boa, de receberem a promessa de Deus, deu lugar à fraqueza, ao desânimo e ao medo. Quem conduziria o povo? Quem seria a voz de Deus naquele momento tão importante da vida do povo hebreu? Com certeza, deve ter passado no coração de algumas pessoas. E agora, o que faremos? E é exatamente a respeito desta pergunta que eu gostaria de meditar com você nesta oportunidade. Quantas vezes, ao longo da nossa caminhada, nos encontramos exatamente como o povo hebreu, a um Jordão da bênção sonhada. Aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam sem saber o que lhes aguardava. No caso dos hebreus, o Jordão significava a entrada na terra prometida, alcançar a promessa que Deus havia feito a eles quando ainda estavam no Egito. E eles sabiam que ao atravessar o Jordão, eles não teriam mais volta. Eles precisavam estar dispostos a encarar as batalhas e as dificuldades que estavam à sua frente, para que, enfim, eles tivessem a oportunidade de alcançar e tomar posse da terra prometida. Esta história nos ajuda a entender como nós devemos nos comportar diante das dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa vida. Ao olhar para o desafio do povo frente àquele Jordão, nós podemos aprender lições importantes para que possamos encarar de frente e com fé o Jordão da nossa caminhada, as dificuldades que se colocam à nossa frente. Neste sentido, eu gostaria de propor para mim e para você uma reflexão a respeito de 3 atitudes que são necessárias para que nós possamos transpor as dificuldades que nos aguardam, para que nós possamos vencer o Jordão que está à nossa frente e assim viver na presença de Deus. Em primeiro lugar, é necessário olhar para trás. Em segundo lugar, olhar para a nossa volta. E por fim, olhar para frente. Assim, meus irmãos, a primeira atitude que nós precisamos ter, e nós aprendemos isso nesse texto, é olhar para trás. Sucedeu, diz-nos o texto, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E agora, o que faremos é o que muitas vezes nós nos perguntamos. Muito possivelmente é exatamente este o questionamento que reinava no coração daquelas pessoas, por não ter mais a presença de Moisés. E é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para este diálogo de Deus com Josué, onde Deus estabelece uma relação com aquilo que havia acontecido no passado, na história do povo hebreu durante toda a peregrinação no deserto. Estou me referindo à aliança que Deus fez com Moisés. A expressão, como fui com Moisés, indica que Deus estivera com Moisés em cada um dos momentos da sua vida, em cada um dos momentos da sua caminhada. Este é um convite para que Josué pudesse olhar para a sua trajetória, para a trajetória do povo hebreu desde o Egito até aquele momento, quando estavam às margens do Rio Jordão e já podiam avistar a terra prometida. É como se Deus, naquele diálogo, dissesse intrinsecamente a Josué: você se lembra como eu afligi o povo do Egito com as 10 pragas por amor de vocês? Ou ainda, você se lembra como eu fiz com que vocês atravessassem o Mar Vermelho a pé enxuto? E na sequência, desse cabo do poderoso exército de Faraó? Josué, você se lembra como eu providenciei alimento para todo o povo durante toda a peregrinação, durante todos os 40 anos que vocês estiveram no deserto? Ou ainda, como providenciei água em meio àquele ambiente árido, onde isso é muito pouco provável? Sempre que nós enfrentamos dificuldades, sempre que nós nos deparamos com o Jordão na nossa caminhada, nós precisamos olhar para trás, para que possamos perceber como Deus tem cuidado de nós ao longo de toda a nossa vida. As nossas memórias podem trazer esperança ao nosso coração. Por isso, ao nos deparar com as dificuldades, ao nos deparar com circunstâncias como a pandemia que nós temos enfrentado, ao distanciamento social, ao fato de que neste momento as igrejas, pelo menos na nossa cidade, estão novamente, por questões de saúde e precaução, impossibilitadas de estar com suas portas abertas, onde nós não podemos fisicamente compartilhar da comunhão da adoração, nós precisamos olhar para trás e perceber que a nossa vida não se resume a este Jordão, a esta dificuldade. As nossas experiências para com Deus podem nos ajudar a passar por mais essa adversidade. Quando nós pensamos a respeito da relação entre dificuldade, adversidade e perseverança, logo me vem à mente as palavras do apóstolo Paulo que dizem assim: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. As nossas experiências produzem no nosso coração esperança. Por isso, meu querido amigo e amado irmão, ao nos depararmos com situações difíceis, situações onde nós temos muito mais perguntas do que respostas, nós somos convidados a termos uma atitude de olharmos para trás e considerarmos que ao longo de toda a nossa trajetória, Deus esteve conosco.
provendo alimento diário, nos livrando de situações extremamente complexas e nos trazendo até o presente momento, onde nós nos encontramos até hoje. Por isso, a nossa primeira atitude para aprendermos a lidar com o Jordão, com as dificuldades, é olhar para trás. Mas como eu disse, esta é apenas a primeira atitude que nós aprendemos neste diálogo de Deus com Josué. Porque Deus diz mais a Josué: é necessário